Agora, nesse segundo bloco do Rádio Esportes, informações do lado mandante do clássico. Cláudio Rezende está chegando. Detalhes do Galo para o Super Clássico de sábado. Um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia a você, Cirilo. Um abraço a todos que nos acompanham no Rádio Esportes. Desta quinta-feira tá chegando a hora, hein? Desse clássico tão aguardado aí para a torcida atleticana, torcida única, inclusive... restam pouquíssimos ingressos, carga praticamente esgotada. É aquela história, Cirilo. Tentamos entrar agora há pouco ali no site para compra de ingressos. Neste momento não estava conseguindo comprar, mas sempre tem aqueles ingressos que voltam. Então o Atlético não dá a venda como esgotada neste momento, mas restam pouquíssimos ingressos para esse clássico e tem recorde de público à vista para esse sábado, afinal de contas, com torcida única, não tem aquela necessidade, né, do isolamento, de perder cadeiras ali para segurança, né, de separar torcidas. Então, recorde de público à vista aí para esse jogo do fim de semana. O Filipão comandou agora pela manhã a penúltima atividade da semana. Ele tem o elenco inteiro à disposição para o clássico. Arana, que se recuperou daquelas dores lombares, deve ser confirmado no jogo. E a gente vai trazer um personagem do lado do Galo. É o artilheiro do time na temporada. Aí o torcedor vai falar, é o Hulk, é o Paulinho. Nada disso, né, Cirilo? O artilheiro é o Lemos. É verdade. Maurício Lemos é o artilheiro do Atlético na temporada, o zagueirão, que pegou a camisa 4 do Hever e fez bem pra ele, hein? Com a número 4, ele fez gol de falta contra o Patrocinense na estreia da temporada e fez gol de cabeça na Arena MRV no cruzamento do Hulk. E o Lemos fala se para ele tem, e para esse elenco do Atlético, um sabor especial clássico. Porque no ano passado, o Cruzeiro, no primeiro jogo entre eles na Arena MRV, saiu vencedor. E agora um clássico já na terceira rodada, hein, Lemos? Sim, claro que tem um sabor especial. Ainda mais como você falou, que o último jogo que a gente teve contra eles perdemos. É muito cedo, como você falou também. Com relação à preparação, mas um clássico sempre tem um sabor diferente. Vai ser um bom jogo. Estamos trabalhando e preparando bem o jogo. Tá aí o Lemos falando agora também o que o Atlético tem que fazer de diferente daquele clássico do ano passado, já que o elenco do Galo é praticamente o mesmo, né? Tem a chegada do Scarpa, mas para sair vencedor nesse clássico de sábado. Eu acho que o ano passado eles fizeram um bom jogo. A gente falhou em alguns momentos, não fomos tão ofensivos, mas melhorar a pegada, chegar mais junto neles, fazer um bom jogo, estar bem unidos todos dentro do campo e bom, atacar, defender e a gente tem que buscar a vitória sempre e mais num clássico. E tem essa conversa entre vocês mesmo durante a semana para o time entrar mais concentrado, mais ligado, como você disse aí, com mais pegada no clássico? A gente sempre conversa, não só antes do jogo contra o Cruzeiro, senão em todos os jogos. A gente conversa e tem que saber que todos os jogos tem que ser... A gente tem que entrar forte, tem que entrar concentrado 100%. Se bem agora vimos uma preparação curta, estamos pegando o ritmo, mas agora é um clássico. A gente tem que estar preparado os 90 minutos e bom, se Deus quiser, estamos trabalhando, se Deus quiser, esse jogo vai ser nosso. E agora, para encerrar com o Lemos, se tem uma responsabilidade ainda maior do lado do Atlético por ser torcida única no sábado. A responsabilidade sempre está, não? Não é só porque tem torcida única que vai ter responsabilidade. É bom jogar com as duas torcidas, mas entendo a situação, entendo porque se está jogando só com a torcida e respeito. Eu acho que deve ser uma festa, um evento muito bonito esse jogo e bom, que todos podamos desfrutar e passar bem, não? O importante para a gente é a vitória, é dar a vida nesse jogo e se Deus quiser vai sair tudo bem. Com relação se eu já joguei, eu acho que joguei na Turquia, eu joguei contra o Besiktas, eu acho que foi partida com a afição só única.
A afição aí, a torcida, né? No espanhol ali, ele ficou na dúvida um pouco, mas é isso aí. Com torcida única, ele já jogou na época lá na Turquia contra o Besiktas. Tá falando aí o Lemos, responsabilidade, segundo ele, é a mesma, porque o Atlético tem aí mesmo essa questão histórica, como disse o Alexandre Simões ontem, né? Além da questão do regulamento, da classificação nessa primeira fase, esse jogo não vai decidir o campeonato, né, Cirilo? Mas o atleticano está com muita expectativa, tanto que está praticamente esgotando já os ingressos para dar o troco no Cruzeiro e mostrar, né, que em casa o Atlético na Arena MRV é forte, também clássico, Cirilo. Com certeza. Você trouxe um personagem interessante dessa temporada e da última também, né, Edu Panzi? Não à toa, o Lemos foi um dos zagueiros da seleção Guará BMG. Daqui a pouquinho vamos falar do nosso troféu Guará também. Mas o Lemos começa a temporada também como um titular do Atlético. O Lemos é, de fato, nas escolhas que tem, nas opções que tem o Luiz Felipe Scolari para começar esse ano, para formar a dupla de zaga. Ele continua sendo o zagueiro titular do Atlético, Edu Panzi? O zagueiro e o artilheiro do Atlético, né? Não tem nem Paulinho nem Hulk, é Lemos, já tem 2 gols na temporada. Agora, brincadeiras à parte, o Lemos foi uma grata surpresa, né? Nós tínhamos um profundo desconhecimento em relação ao Lemos. Pelo menos aqui em Minas Gerais, quando falava o nome Maurício Lemos, a gente lembrava só da entrada dele no Judivan. E ele não tem nada de violento, né? Pelo contrário. É um curioso, né? Clássico, técnico, não gosta de dar chutão. Geralmente gosta de uma bola longa, mas não é chutão, é aquela bola longa visando o atacante. Faz pouquíssimas faltas, recebe pouquíssimos cartões. Agora, o principal do Atlético para o jogo de sábado, Cirilo, é encarar o clássico com a seriedade que não foi encarada no clássico do ano passado no Campeonato Brasileiro. É o Atlético entender o tamanho desse jogo. O clássico, às vezes, é maior do que o campeonato estadual, e o Atlético precisa colocar isso na cabeça de uma vez por todas. Não adianta dirigente ir para o microfone falar que não tem mais rival, porque é um profundo desconhecimento, é menosprezar o maior rival que o Atlético tem, que é o Cruzeiro. E por essas e outras, o Atlético foi pior do que o Cruzeiro no ano passado e mereceu perder o jogo na Arena MRV. Então é encarar um Atlético e Cruzeiro do tamanho que é esse jogo, com seriedade, com faca nos dentes, sabendo que do outro lado tem um adversário que vai entrar em campo da mesma maneira, e o Atlético tem uma responsabilidade até maior, porque o jogo de inauguração, aliás, o jogo de estreia do Clássico na Arena MRV, quem venceu foi o Cruzeiro. O Cruzeiro chega um pouco mais leve para esse jogo, porque o Atlético precisa vencer. E outra, quando eu falo encarar com seriedade, às vezes o ambiente, ele contamina, entre aspas, porque tá tudo bem na Cidade do Galo. O Atlético não tem um desfalque, não tem um jogador no DM, o Filipão pode escolher quem ele escala, enquanto do outro lado, no Cruzeiro, o Lacamon tá com 2 jogadores suspensos, jogador que ainda não estreou, é início de trabalho, então lá tem muitos problemas e no Atlético nada. Essa pasmaceira, essa tranquilidade não pode contaminar, achar que está tudo certo e tudo ganho, como aconteceu no ano passado. Isso vale para os dois. Mas como a gente está no noticiário do Atlético, estou falando para o torcedor, para o time, para o elenco do Galo. Então o principal, já que está todo mundo disponível, o Filipão vai poder escolher, é o Atlético, como não fez no ano passado, encarar o Clássico do tamanho que o Clássico merece, com seriedade, porque senão o adversário que entra encarando dessa maneira pode vencer outra vez. Relembrava essa semana aqui no Rádio Esportes, Léo, até dentro disso que o Edu tá falando, a entrevista que o Hulk deu após o Clássico, né? Dizendo que o Atlético não encarou justamente isso que o Edu tá dizendo, né? Não encarou o Clássico da maneira que deveria, observou, foi o que disse, foi o termo utilizado pelo Hulk na ocasião, observou o adversário jogar. Até falava da situação do Cruzeiro à época, que estava lutando contra o rebaixamento, que o Atlético não estava preocupado com isso, mas que deveria ter encarado o Clássico de uma maneira diferente. Mas o Lemos, o entrevistado aí pelo Cláudio Rezende aqui no Rádio Esportes, ele começa essa temporada, Léo, começa da maneira como terminou a última, é o zagueiro titular e a dupla dele a gente vê daqui a pouco, Léo? Cirilo, no momento no ano passado foi, eu concordo com o Edu, o Maurício Lemos chegou com uma desconfiança, mas ele rapidamente conquistou, né, o respeito da imprensa, da torcida e foi jogando, não foi falando, apesar de falar muito bem, né? Uruguaio, mas como é da fronteira, ele fala português melhor que muita gente aqui. E muito, muito sério. O Edu foi muito feliz quando disse, inclusive, não tem nada de violento o Lemos, né? Eu estava aqui recordando com o Cláudio, ele foi expulso uma vez contra o Coritiba e não foi por falta violenta, né, Claudião? Não, o segundo amarelo dele foi quando o Galo teve um pênalti lá
no Couto Pereira, e ele ficou lá, e foi uma confusão lá, porque os caras queriam fazer aquela catimba, né? Pisar na marca. Ali, o juiz já tinha amarelo, acabou expulsando, mas não teve nenhum lance de... Ele traz muita tranquilidade, ele é muito bom na saída de bola, e eu repito, o Atlético tem um luxo no banco. O Atlético no futebol brasileiro tem Maurício Lemos, Gemerson, Igor Rabelo e Fux. O Atlético tem 4 zagueiros que jogariam como titulares na maioria dos times do Brasil. Então o Atlético, o Felipão pode se dar ao luxo de escolher. Acho que as escolhas têm sido inteligentes porque o time tem entregado. O retorno é o recorte. Para esse ano, Cirilo, o companheiro de zaga eu imaginei que mudaria, do Lemos. Né? Eu acho que o Fux é tecnicamente um jogador melhor do que o Gemerson e o Igor Rabelo seria o meu titular junto com o Lemos. Aí vai uma questão de posicionamento, quem vai jogar pela direita, pela esquerda e ali do dia a dia do Felipão. O Felipão confia muito no Gemerson e o Gemerson fisicamente consegue se impor. O Gemerson muitas vezes é tido e falado como um zagueiro ruim porque pegou uma pecha da torcida e isso está errado. O Gemerson não é um zagueiro ruim. O Gemerson viveu alguns momentos de dificuldade no Atlético, mas o Gemerson está longe de ser um zagueiro ruim, tanto que hoje ele é titular no Atlético. Então, é um luxo para o Filipão ter 4 zagueiros à disposição e hoje ele tem um zagueiro artilheiro, né? Agora, eu acho que não vai durar muito tempo essa artilharia do Lemos, não. Siga, Cláudio. Não tem como comparar, né? Não vai ter como competir com o Hulk e com o Paulinho. O Hulk até porque falta, ele não vai bater mais que o Hulk tá no campo. Ainda vai ter o Scarpa chegando. Então complicou falta pro Lemos. Mas ele mostrou que bate, né? Bate bem. E, inclusive, ano passado ele já ensaiou gol de falta. Esse ano já saiu contra o Patrocinense. Mas o Bruno Fux ainda não esteve disponível, né? Pro Filipão até o momento e pode ser até que apareça no Clássico. O jogador não está no departamento médico, assim como o Batalha. Eles vêm treinando, mas estavam num nível abaixo físico, por isso o Filipão ainda não tem motivo, né, para acelerar. Pelo que o Filipão disse na entrevista pós-jogo contra o Democrata, o Batalha deve aparecer no banco. O Bruno Fux vai depender um pouco, até porque o Atlético agora vai ter muita opção de banco, né? Para esse jogo, com o elenco todo completo, ele pode colocar, né, 2 zagueiros no banco. No último jogo só teve um zagueiro, que foi o Igor, que inclusive entrou durante a partida, o Igor Rabelo. E agora a montagem do banco é uma das situações que o Filipão vai pensar até amanhã, que é o último treinamento do Atlético. Bora pro segundo tempo do Galo. Fala aí, Cláudio Rezende. Vamos lá, Cirilo. E a gente falou muito sobre o Rodrigo Caetano nos últimos dias, inclusive ainda não bateu o martelo, ele tá para definir a situação, o futuro dele, e só deve ser feito mesmo esse anúncio ou essa decisão do Rodrigo Caetano após o Clássico. Mas você sabe que ele foi punido de novo, né? STJD. Ah, tem isso? 45 dias de suspensão por conta do jogo contra o São Paulo, que foi na penúltima rodada do campeonato brasileiro do ano passado. Foi relatado na súmula que ele foi para cima do árbitro, né, no intervalo do jogo, do árbitro Sávio Pereira São Paulo. Relatou ofensas no jogo contra o São Paulo no dia 2 de dezembro. Na denúncia, o Rodrigo Caetano foi denunciado num outro artigo, pediu uma punição de 90 dias e multa de 40 mil, mas foi desclassificado. Só que tem uma notícia boa, né? 45 dias, mas não interfere em nada no Clássico, é só em Campeonato Brasileiro. Só no Brasileiro? Então, o Rodrigo Caetano, o Galo vai recorrer, lógico, até lá, mas ele pode trabalhar normalmente, não vale a punição para ele em termos de campeonato estadual. No próximo fim de semana vai poder trabalhar. Bobear, o Atlético precisa nem recorrer, né? Se ele for embora. Dependendo do que acontecer. Dependendo do que tiver nos próximos dias aí, não vai nem gastar com isso. Se ele for embora, aí não vai precisar, né? Mas vamos ver qual que vai ser a escolha. Eu falava ontem com o Léo, na turma do bate-bola, com o Edu Panzi, o Rodrigo Caetano tá balançado, viu? Tá na dúvida, pelo que a gente tá sentindo. Não é aquela história, não. Já tá garantido que vai para a seleção brasileira, tá pesando muita coisa nessa decisão dele. Ô, Cirilo, uma outra informação, tá no site da Itatiaia também. O Atlético negociou 2 jogadores que estavam na Copinha. Entre eles, o meia, o camisa 10, o Ian Felipe, 19 anos, foi para o grupo do Atlético de Madrid, lá o Atlético San Luís do México. A apuração nossa é o seguinte: o grupo pagou $800 mil
cerca de quase 4 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do Ian Felipe. O Galo mantém 20% em futuras negociações. E o zagueiro Daniel Borges, que foi o capitão do Galo na Copinha, assinou com o Santa Clara de Portugal. Vai jogar lá no Sub-23 do Santa Clara de Portugal. São 2 garotos aí estourando a idade, né, de Sub-20, e o Atlético negociando eles com os times do exterior, João Vitor Cirilo.